Olá, alunos da quarta etapa, sou a professora Daniela Cruz Monteiro, professora de inglês, e no nosso segundo vídeo do terceiro bimestre nós vamos estudar sobre os reflexive pronouns. Os pronomes reflexivos, eles são termos utilizados nas frases em inglês quando o sujeito da oração pratica uma ação sobre si. Então, quando o sujeito é o ativo e sofredor da ação, fica implícito que trata-se de um caso reflexivo, como na frase a seguir: The dog is licking itself. O cachorro está se lambendo. Os pronomes reflexivos são terminados em self ou selves. Então, no exemplo acima, pode-se identificar que o pronome reflexivo é o itself. A diferença entre self e selves. Como dito anteriormente, as terminações self e selves funcionam como indicativo dos reflexive pronouns. Contudo, a diferença está na referência ao singular ou plural. A terminação self é usada para as pessoas do singular, como I, you, he, her e it. A terminação selves é usada para as pessoas do plural, como we, your e o they. Aqui está a tabela com os pronomes reflexivos. Myself significa a mim mesmo, me. Exemplo na frase: I looked at myself in the photo. Eu me olhei na foto. Yourself, a ti, a você mesmo, o ti, si. Exemplo: How do you describe yourself? Como você descreve a si mesmo? Himself, a si, a ele mesmo e si. He does not know himself. Ele não se conhece. Herself, a si, a ela mesma ou si. She take care of herself. Ela cuida de si mesma. Itself, a si mesmo ou si. The dog is licking itself. O cachorro está se lambendo. Ourselves, a nós mesmos ou nós. We love yourselves. Nós nos amamos. Yourselves, a vós mesmos, a vocês mesmos e vós e si. You should love yourselves. Vocês deveriam amar a si próprios. E themselves, a si, a eles mesmos, a elas mesmas e si. They are proud of themselves. Elas estão orgulhosas delas mesmas. A relação dos pronomes reflexivos e dos pronomes pessoais em inglês. Os personal pronouns, que são os pronomes pessoais, eles possuem pronomes correspondentes a cada uma das pessoas do sujeito. Assim, os reflexive pronouns também possuem pronomes que relacionam com o personal pronouns. Vamos ver a seguir. O pronome I, tá, indica, tá, tem relação ao pronome reflexivo myself. O you ao yourself, o he ao himself, o her, né, a herself, it, itself, we, ourselves, you, yourselves e o they, themselves. A classificação dos pronomes reflexivos. A função reflexiva é o tipo mais comum. Nesse caso, a ação do verbo acontece para o próprio sujeito e o pronome concorda com o sujeito da frase, aparecendo depois dele. Exemplo: The dog is licking itself. O cachorro está se lambendo. Então, o pronome reflexivo itself é usado para animais, objetos ou coisas. A função idiomática é quando o sujeito realiza uma ação sozinho, dispensando a ajuda de alguém. É indicado por meio da preposição by, antecedendo ao pronome reflexivo. Exemplo: Sometimes Adriana prefers to be by himself. Às vezes Adriana prefere ficar sozinha. A função enfática, como o nome já diz, é o pronome usado para dar ênfase ao sujeito que pratica a ação do discurso. Então, nesse caso, o pronome vai concordar com o sujeito, podendo aparecer depois dele ou depois do objeto da frase. Exemplo: Diana wrote the letter herself. A própria Diana escreveu a carta. Os pronomes reflexivos podem ser precedidos pela preposição by. Então, nesse caso, os reflexivos têm o sentido de sozinho ou sozinhas. Então, algumas vezes a palavra é colocada antes de by, tá? Servindo, então, como um enfatizante. Vamos ver um exemplo. She was waiting for her husband by herself. Ela estava esperando sozinha pelo seu marido. Então, para entender melhor os pronomes reflexivos, observe o que acontece com a ação do verbo nessa frase. The girl cut the watermelon with a sniff. A menina cortou a melancia com uma faca. Quem cortou? A menina, the girl.
O que foi cortado? A melancia, the watermelon. Então, nesse caso, a ação do verbo recai sobre o objeto, que é a melancia. Observe agora essa outra frase. The girl cut herself with a knife. A garota cortou-se com uma faca. Então, quem cortou? A garota, the girl. O que foi cortado? A garota, the girl. Então, nesse exemplo, a ação do verbo recai sobre o próprio sujeito que praticou. Então, lembre-se, o pronome reflexivo, usado em função reflexiva, indica que a ação do verbo recai sobre o próprio sujeito que a praticou. Então, desse modo, o pronome vem imediatamente após o verbo e concorda com o sujeito. Então, pessoal, esse foi o nosso segundo assunto do terceiro bimestre.